Olá, tudo bem com vocês? Que bom podermos meditar um pouquinho mais na palavra do Senhor. E esse é um momento especial que a gente vai estudar um pouquinho da palavra. E eu sempre falo como a Bíblia é perfeita, como a palavra de Deus jamais passará, né? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E é isso que nós vamos meditar hoje. E o tema que eu escolhi para nós meditarmos nesse momento é visão completa. Então, como que nós podemos ter uma visão completa? Então é só meditar na palavra, que pela palavra você tem uma visão completa de tudo aquilo que já aconteceu, do que está acontecendo e do que está por vir. E hoje nós temos o privilégio de termos a palavra toda, completa, quando os profetas levantados por Deus para relatarem coisas futuras que iriam acontecer, eles não tinham uma visão completa daquilo que iria acontecer, relataram aquilo que foi revelado a cada um deles. Claro que nós também hoje não sabemos perfeitamente as coisas finais. A Bíblia, através do livro de profecias, o Apocalipse, que é o livro das profecias, ele dá uma visão, mais ou menos, daquilo que nós vamos passar. O que está escrito vai acontecer. É uma visão completa que nós temos do final das coisas, porque Deus já relatou, não deixou assim no suspense. Tem talvez alguns detalhes, alguns pormenores que nós não temos a nitidez completa, mas nós temos a visão completa do que vai acontecer com a nossa vida no futuro, com a nossa eternidade, com o destino dessa terra, e tudo isso nós já temos relatado na palavra de Deus. Então, visão completa é uma coisa muito interessante. E Eclesiastes 7:8 fala, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Quando nós estamos no princípio, a gente não sabe o que nos espera. Quando estamos no meio também, você pode olhar para o que já passou, né, e trazer até o momento que você está, mas o futuro ainda é desconhecido. Mas quando nós chegamos no final das coisas, né, o fim das coisas é melhor do que o início delas. Então, a gente pode então fazer uma análise total. Puxa vida, tudo que passou, né, tudo que eu consigo agora dimensionar, tudo aquilo que as minhas expectativas e até onde eu cheguei hoje. Então é sobre isso que nós vamos falar, mas antes disso, curva a sua cabeça só por um instante. Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial que o Senhor nos concede de juntos estarmos aqui para meditarmos a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, de uma forma especial e que não seja eu, mas que Teu Espírito Santo fale com cada um de nós, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Um filme, por exemplo, quando você está começando a assistir um filme, você tem o início do filme, você tem talvez um comentário daquele filme, qual era a proposta do filme, você tem uma expectativa. Quando você está no meio do filme, você está então ali atento naquilo que o filme está tentando passar para você. Talvez tenhamos um final bem diferente do que aquilo que nós imaginávamos. Mas quando chegamos no final do filme, então a gente pode então fazer aquela análise. Puxa vida, o autor ele quis passar esse princípio, ou essa história teve esse enredo, ou não foi bem aquilo que eu esperava que fosse terminar desta forma, mas acabou o filme. Você consegue agora fazer uma análise e consegue agora então entender qual foi o projeto do autor quando elaborou aquele filme. Então, é importante nós sabermos que existe um fim para todas as coisas. E nós estamos nos últimos dias, segundo aquilo que a palavra nos fala. E esses são dias terríveis, mas são dias que a palavra já revelou que nós iríamos acontecer. Então, até aqui, né, desde a criação do homem, 6.000 anos já se passaram. Nós temos muita história do passado para analisar, para observar e para ser comprovada que aquilo que a palavra sempre relatou, de fato aconteceu. E temos muitas coisas futuras que irão acontecer ainda, que já estão reveladas na palavra. Muitos até podem não acreditar nas profecias bíblicas, naquilo que a Bíblia relata, escreve. A Bíblia é só um livro comum, um livro como os outros. Não, ele é um livro vivo, é um livro precioso, é um livro que relata o passado, o presente e o futuro. E é esse livro que nos dá a esperança de um dia também termos uma eternidade. Então as pessoas hoje são incrédulas, elas não acreditam, elas vivem num mundo tão perturbado, tão agitado, tão confuso, e elas não param para analisar que existe vida após a morte, que é a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Então, melhor é o fim das coisas. Quando nós estamos no finalzinho da nossa vida, ou quando já temos uma certa idade, ou no metade da caminhada da nossa vida, a gente começa a analisar as coisas de uma forma mais
coerente, né? De uma forma mais sábia. Deus nos dá essa sabedoria. E quando a gente pega, então, aquela pessoa já de cabelos brancos, bastante experiência de vida, ela pode, então, fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que lhe aconteceu. E ela sabe, né, quantas bênçãos ela recebeu, quantos livramentos ela teve. Isso acontece com a gente, eu posso falar por mim, quantas bênçãos eu já recebi, livramentos de morte, enfermidades e tudo mais. Então a gente pode analisar, né? Tem uma visão completa até aqui daquilo que me aconteceu. Mas falando nos últimos dias, para que a gente possa verificar naquilo que a palavra fala. São versículos conhecidos, versículos que talvez eu já até tenha mencionado em alguma outra pregação, mas eu quero compartilhar com você. Paulo falando a Timóteo, que nós estamos nesses últimos dias. Olha, Paulo escreveu a Timóteo lá no primeiro século. Então quase 2000 anos se passaram e já acontecia aquelas coisas, mas ele estava revelando que nos últimos dias, não aqueles dias que o apóstolo Paulo escreveu, mas que nos últimos dias, que são estes dias que nós estamos vivendo, iriam ter pessoas, né? Iriam ser tempos trabalhosos, pessoas difíceis de se conviver. Então acompanha comigo, anote aí, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, Paulo falando então a Timóteo sobre esses últimos dias. E aqui o título desse trecho para mim está, estou na versão NVI, a impiedade dos últimos dias. É o que nós estamos vivendo hoje, impiedade, pessoas perversas, pessoas maldosas, violência, pessoas que querem, que não têm compromisso com a verdade, pessoas que têm prazer em defraudar as outras, pessoas que não se preocupam com o seu próximo. São os últimos dias. E a gente percebe, né, de uns anos para cá, de umas décadas para cá, como a moral foi caindo, né? Como o respeito foi deixando de lado, como o caráter foi perdido, né? Como o caráter, não há mais aquele caráter sincero, aquele caráter que a pessoa honra os seus compromissos. Então a gente começa a verificar que aquilo que está acontecendo, Paulo estava relatando a Timóteo. Então acompanha comigo, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Ele fala assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Paulo falando a Timóteo. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se destes também. Paulo então estava revelando o que iria acontecer, né? Talvez tivessem, na época de Paulo, quando escreveu a Timóteo, pessoas que tivessem algum tipo desses adjetivos que aqui foram mencionados. Mas hoje não temos dúvida. Nós vemos constantemente pessoas nesse naipe aqui, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, a rebeldia dos filhos para com os pais, não existe mais aquele respeito para com a pessoa de idade. Pelo contrário, acha a geração dele já foi, não tem nada para acrescentar. Quando o engano de muitos filhos hoje, não ouvir os pais, que têm uma grande responsabilidade de passar, né, os princípios que eles receberam. E a gente vê de uma geração para outra geração se perdendo esses valores, esses princípios morais, né, princípios religiosos, princípios que a própria palavra de Deus nos ensina a passarmos para as futuras gerações. Pessoas sem amor, né, como ele fala aqui, sem amor pela família, não tem mais aquele compromisso. Você vê hoje os casamentos que não perduram, né? Pessoas se casam, daqui 2, 3 meses, 1 ano já estão se separando, que não tem vínculo com a família. Conheço pessoas que acabaram de ter, a esposa acabou de ter o nenê e a pessoa foi embora. Então a gente fica triste de ver isso. Mas quando a gente quando a gente vai para a palavra, a gente vê que isto está acontecendo nestes dias, que Paulo fala que seriam os últimos dias. Os últimos dias, um pouquinho antes da volta do Senhor. E o mundo, não é só o Brasil que nós estamos vendo isso, o mundo todo está nesse caos, né? Nessa dinâmica tão perversa, que as pessoas não dão valores umas às outras, não há respeito, não há amor, não há preocupação em poder ajudar, estender as mãos, mas exatamente aqui, pessoas soberbas, egoístas, avarentas,
pessoas que só pensam em si, pessoas que não medem nada para prejudicar a outra e fazem tudo para subirem em prol da destruição de alguém. Então, pessoas cruéis, inimigas do bem, nós estamos cansados de ver pessoas cruéis, roubo, assassinato, que corre solto aí, né? Que a gente está cansado de ver nos noticiários, na televisão, nos jornais e tudo mais. E tudo isso a gente olha para a palavra. Quase 2000 anos atrás isso foi escrito. E a gente vê que é tão real nos nossos dias, por isso que a visão completa que hoje, até aqui nós estamos tendo, né? Desde que a palavra foi escrita já, quase 2000 anos atrás, nós temos a palavra toda completa, né? Toda a revelação que Deus havia de dar, levantando 40 autores de culturas e épocas diferentes, mas tendo a mesma inspiração, que é o Espírito Santo de Deus, que ungiu esses autores para que pudesse relatar aquilo que estava na palavra. Hoje a gente vê esta palavra, né? Então, temos uma visão mais completa do que o próprio apóstolo Paulo tinha quando ele escreveu isso a Timóteo. Ele tinha ideia, pela revelação do Espírito Santo, que iria acontecer. E hoje nós estamos vendo, estamos presenciando esses momentos. Essas pessoas sem compromisso com a verdade, né? Pessoas caluniadoras, pessoas que querem destruir outras pessoas. Então, essa lista desses adjetivos das pessoas dos últimos dias são exatamente aquilo que nós estamos convivendo. Então, é muito interessante a gente ver aquilo que a palavra relatava e checar com aquilo que nós estamos vivendo. E daqui para frente não é diferente. Tantas coisas a palavra já relatou, quantas coisas que nós já vimos se concretizarem em cima daquilo que a palavra já relatou. E a gente só temos que ficar acompanhando isto e preparados, porque cada vez mais que a gente presencia o cumprimento da palavra, mais perto está a nossa redenção, mais perto está a volta do Senhor. É o que Paulo estava alertando aqui, que nos últimos dias nós teríamos esse tipo de pessoas vivendo, né? E eu posso imaginar, naquela época, que existia maldade também, existia roubos, existia assassinatos, existiam as pessoas corruptas, mas não nessa proporção como nos dias de hoje. Então, como Paulo deixou claro para Timóteo, que nos últimos dias seria terrível. E nós estamos nesses últimos dias. Então, é para que a gente fique muito atento naquilo que a palavra deixou como prova daquilo que nós estamos vivendo. Ah, mas eu não acredito. Olha, é problema de cada um. Aquilo que a pessoa acreditando ou não acreditando, não importa para Deus, porque aquilo que ele relatou vai acontecer. Então é uma advertência para cada um de nós. Cada um pegue isto como verdade, porque é uma verdade, ou se você não crer, mais tarde, certamente você descobrirá que a palavra sempre foi a verdade e ela literalmente se cumpre a cada dia. E Paulo continua falando a Timóteo, um alerta, né, para espelhar nele um ministério que o próprio apóstolo Paulo teve. Foi um ministério difícil, o ministério é difícil. Teve perseguições e tantos livramentos, tantas coisas terríveis que o apóstolo Paulo passou no seu ministério, de perseguidor a perseguido, mas sendo grande bênção. Ele tinha um legado para deixar. Então ele chama a atenção de Timóteo para que veja aquilo que eu passei. Então alerta para que o próprio Timóteo se espelhasse nele, naquilo que ele estava passando ou que ele havia passado, porque Timóteo era um jovem ainda, tinha toda a vida pela frente, todo o ministério que Paulo estava preparando para que ele desenvolvesse. Então, espelha em mim, olha as dificuldades, as lutas, as vitórias que eu tive, mas as conquistas também pela graça e misericórdia do Senhor. Não é assim que nós devemos compararmos, né, com pessoas ou nos espelharmos as pessoas que têm um bom exemplo para nos dar? Eu tenho muitas pessoas conhecidas minhas, colegas preciosos que eu guardo com muita alegria no coração, eu posso me espelhar neles, a dedicação, o amor, a reverência a Deus, o compromisso com a obra. E a gente tem que se espelhar em pessoas que são comprometidas com a verdade. E que você seja uma dessas pessoas, que alguém possa se espelhar em você, algo que você está deixando como legado. Os bons princípios, talvez os seus filhos estão vendo em você uma pessoa de caráter, uma pessoa que está transmitindo princípios que recebeu, que é para você também passar
para adiante, nas futuras gerações. Então, olha, Paulo fala, a 2 Timóteo 3, de 10 a 17, ele fala assim, a recomendação de Paulo a Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Paulo está falando, Timóteo, você está de perto, você está junto comigo no ministério, você passou comigo muitas lutas, você está vendo a minha dedicação nesta obra. Então você tem seguido de perto, não é de longe, de perto, você tem presenciado isso. Porque quando a gente ouve de longe, essa pessoa contou essa situação que passou lá no passado, que aconteceu isso, mas ele estava vivendo aquilo, ele fez parte, né, do ministério de Paulo, uma parte pelo menos, Timóteo teve junto com o apóstolo Paulo. Então você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Eu fico pensando aqui, né, aquilo que ele está marcando aqui, será que a gente tem, né, conseguido colocar em prática o ensino, uma conduta de um servo de Deus, né? Propósito que ele nos chamou, com algum propósito, todos nós temos um propósito para sermos chamados, a fé que nós temos firmada na rocha, a paciência. Quantas vezes nós precisamos exercitar a paciência mediante uma situação, mediante as pessoas que não nos compreendem, e Paulo estava falando, e a perseverança que Paulo sempre teve no ministério. Timóteo, observa, né? Tenha a minha vida como espelho, como algo que você possa extrair para colocar em prática na sua vida também. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, eram parte das viagens missionárias de Paulo. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, Paulo está falando aqui de todas as situações difíceis que eu passei, Deus me livrou de todas. Então, no ministério ou na obra que o Senhor confiou nas nossas mãos, nós teremos dificuldades, teremos lutas, teremos provações. Muitas vezes nós não seremos compreendidos. Eu estou falando aqui que você deve ser um pastor, não, a tua vida cristã. A tua vida cristã é um desafio, porque nós estamos vivendo na contramão deste mundo. O mundo fala algo que não é daquilo que é do agrado de Deus. O mundo quer que a gente viva nos padrões desse mundo, que são padrões perversos de mentira, de engano, de querer levar vantagem em tudo, quando a palavra nos ensina um padrão correto da moral, né? Os princípios, o temor a Deus, o respeito, a honra, a fidelidade, a perseverança em servir ao Senhor. Então, a vida cristã é um desafio. Paulo estava falando do seu desafio no seu ministério, mas isso serve para nós, e Timóteo também tinha um ministério, estava começando o ministério, mas serve para nós que conduta nós estamos passando para as pessoas que nos veem de um verdadeiro cristão. Nós estamos demonstrando o caráter de Cristo, estamos fazendo por merecer de sermos cristãos autênticos. Então Paulo estava passando, né? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Parece que em algum momento eles estão levando vantagem. Eles enganam, eles prosperam de uma forma ímpia, de uma forma fraudulenta. Parece que eles estão conseguindo vencer. Mas eles irão de mal a pior, porque um dia haverá um julgamento. Um dia haverá uma prestação de contas. É o que Paulo está falando. Então vale a pena, Timóteo, observar a minha conduta, o meu ministério, as lutas que eu passei e que venci com a força do Senhor. Então Paulo estava preparando este jovem para ser alguém que pudesse também passar princípios para a futura geração de Timóteo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Então permaneça naquilo que você aprendeu, comigo, né? Permaneça, não se desvie, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras,
que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu gosto muito desse versículo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí ele fala para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. A palavra de Deus é esse livro precioso, que muitas vezes a gente lê e fala, puxa vida, mas que palavra pesada. Mas quando a palavra nos confronta, é porque Deus está querendo mudar o rumo, talvez errado, que nós estamos tomando, para consertar antes que seja tarde. Então, a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus, não é a palavra do homem, não é a palavra de um filósofo, é a palavra de Deus que é viva e eficaz. Então nós temos que entender que muitas vezes nós teremos que ter correções na nossa vida, e a palavra de Deus é aquela que vai te confrontar, colocar no rumo certo. Então Paulo estava alertando Timóteo, olha para mim, olha o meu comportamento, olha o meu ministério, né? E olha como eu dependo da palavra de Deus, como eu procuro viver isto que está escrito aqui. Aliás, ele escreveu muitas das suas cartas, né, para as pessoas, para os cristãos daquela época, dando orientação, segundo a direção do Espírito Santo, de que forma deveriam viver. Quando ele sabia que existia algum problema, algum conflito em alguma das igrejas que ele havia fundado, ele tinha a preocupação de escrever, de alertar, de corrigir. É bem isso que nós estamos falando aqui. A palavra de Deus serve para ensino, para repreensão, para correção, para instrução. E ele então estava escrevendo porção da palavra de Deus, que antes ele só tinha uma visão limitada, e hoje nós temos uma visão completa daquilo que Paulo vivia, do que Paulo se preocupava e do que Paulo deixou como legado. Ele não havia morrido, ele estava preparando alguém, que era Timóteo, para dar sequência no seu ministério, né? Uma parte do seu ministério. Então ele está alertando, olha a palavra, vá na palavra, busque na palavra. Eu não sei o que eu vou decidir, eu estou confuso, estou aflito. Busque na palavra. O Senhor tem sempre algo para nos ensinar, corrigir, instruir, né? Nos levar ao caminho certo, às decisões corretas. Então Paulo tinha esta preocupação. Eu espero que esta preocupação de Paulo seja nossa também. Você tem alguém que vem atrás de você, você tem uma geração que está atrás de você, e você tem preocupações do que eles vão enfrentar, porque hoje nós, essa geração atual, já estamos nos últimos dias. Falamos aqui os homens presunçosos, arrogantes, mais amantes dos prazeres do que de Deus, né? Não tem escrúpulos algum, não tem caráter, são os homens, são os dias de hoje. Que geração, então, daqui a alguns anos, o que é que eles vão enfrentar? Se nós já estamos nos últimos dias, você pode imaginar daqui para frente como as coisas, estou falando num contexto mundial, num contexto global, como o caráter, a moral, né, está cada vez mais degradada. E a gente vê, então, pela palavra, a preocupação de Paulo. Eu acho que deve ser a minha, deve ser a tua. Que princípios, que legado estamos deixando para as futuras gerações? E o melhor legado que nós temos para passar é que se firme na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor sempre tem uma instrução para a época exata. Paulo tinha, sim, a porção da palavra, e ele escreveu outra porção inspirada pelo Espírito Santo, que serviu para aquela época e está servindo para nós hoje. Então, a visão completa. E hoje nós temos uma visão muito mais completa do que Paulo tinha, porque ele estava ainda vivendo, estava tendo revelações daquilo que nós estamos vivendo hoje. E hoje nós estamos olhando para trás e falando, olha, Paulo tinha razão. Aquilo que Paulo escreveu a Timóteo, olha, hoje nós estamos experimentando, infelizmente, esses dias terríveis. Convivemos com esses homens sem compromisso com a verdade. Então é importante termos a visão completa, discernimento espiritual. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas a palavra revela. Você não precisa andar no escuro. Eu não sei que caminho eu vou seguir. Não, a palavra mostra. Ela corrige, ela coloca você no rumo certo. Então, não há magia, não há, um subterfúgio. Não, olha para a palavra. A palavra já vai te revelar. E a palavra vai te conduzir para que você não caia em armadilhas, não se desvie do caminho certo que te leva para a salvação. Porque nós estamos nos últimos dias. Nós estamos vendo o cumprimento das profecias. Então, a palavra vai se cumprir literalmente. E o tempo está se esgotando. Se nós estamos nos últimos dias,
naturalmente o tempo está se esgotando. Ainda Paulo falando a Timóteo, agora no capítulo 4, do versículo 1 a 5, ele fala: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, Paulo estava falando, Timóteo, fala todo esse conhecimento que você teve desde criança, que você foi criado aos pés da palavra, no temor do Senhor, e agora você está convivendo comigo, está presenciando as lutas que eu enfrento, mas também as vitórias conquistadas porque Jesus está com a gente, aplanando para nós o nosso caminho. Então, pregue a palavra, não tenha medo de pregar a palavra. Não tenha medo de querer pregar bonito ou falar uma palavra, que vai contentar os corações. Não, pregue a palavra vai preencher aquilo que o coração vazio necessita. Se o coração está cheio de alegria, ele vai transbordar. Se ele está triste, esta palavra autêntica e verdadeira vai fazer com que eles sintam o refrigério, o refúgio na palavra do Senhor. Então ele fala assim, olha, pregue a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo, e esse é o tempo, os últimos dias, esse é o tempo que Paulo está falando, virá o tempo. Na época que ele estava orientando Timóteo, ainda não tinha chegado esse tempo. As pessoas ainda, claro, com certas perseguições, muitas perseguições que houve no primeiro século, no segundo século, até parte do terceiro século, claro que foram intensificadas, mas ainda a palavra era ouvida, mas virá o tempo, e hoje é o tempo que Paulo estava se referindo a Timóteo, quase 2000 anos atrás, que não suportarão a sã doutrina. As pessoas não querem saber da verdade. As pessoas fecham os ouvidos, tapam os ouvidos. Eu não quero ouvir desse Deus, não quero ouvir dessa palavra, que eu acho que isso tudo é balela, isso tudo aí eu tenho que viver, ser feliz hoje, e tudo que eu faço eu pago aqui mesmo, eu morro, acaba tudo. Quanto engano, as pessoas querem se enganar, as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas têm pavor de saber que Deus revelou. Deus não escondeu, olha, puxa vida, eu não sabia que ia acontecer isso. Não, Deus já revelou. Desde o início da criação, Ele revelou as coisas para que o homem tivesse, sim, os seus olhos abertos, que um dia o Senhor vai voltar e pedir contas de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então virá tempo, esse é o tempo, que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, ele continua aqui, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as fábulas. Eu não quero ouvir a verdade, eu quero ouvir aquilo que me interessa. Eu quero procurar um lugar que só fala das coisas boas, nada de me confrontar com possibilidades de dificuldades que eu vou encontrar no futuro. Não, eu quero só a guloseima, eu não quero um alimento que vá me dar sustentação para resistir o dia mau. Então Paulo falou, esses dias vão chegar, as pessoas não vão querer ouvir a sã doutrina, ou seja, não vão querer ouvir a verdade, mas vão procurar a mentira, mitos, fábulas. Isso tudo a gente tem que entender que aquilo que Paulo estava falando, de fato, nós estamos vivendo nos dias de hoje. E nós temos que entender que nós temos que estar preparados. Ele fala assim, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E aí ele continua aqui, eu estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate e terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E aqui eu vejo então Paulo tendo a sua visão completa da sua vida, uma retrospectiva passando para o jovem, o seu sucessor, o seu discípulo, e agora ele chega e fala, eu já estou sendo preparado para a morte. Ele já estava preso, e dali ele não sairia mais dessa prisão de Roma, e dali mais tarde ele foi decapitado, no governo do imperador
Nero. E aí a gente vê que ele já estava deixando claro, olha, eu fiz a minha parte, eu posso olhar para o passado, posso agora ter uma visão completa de tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, como perseguidor que fui no passado, achando que eu fazia aquilo de uma forma correta, mas agora eu tendo a visão completa, tendo a visão clara daquilo que Deus me chamou, o propósito porque Deus me chamou, o ministério que Deus colocou nas minhas mãos, agora então eu sei que eu tenho poucos dias, né? Minha vida já está determinada pelo Senhor, os meus dias já estão contados, como os nossos dias também já estão contados. E ele termina com esse versículo tão gostoso, que quando nós tivermos a oportunidade de fazermos esta avaliação, esta visão de tudo aquilo que nós fomos no passado, do que estamos sendo, e quando chegarmos na nossa idade já mais avançada, ou com aqueles que já estão com o cabelo bem branquinho, que já podem olhar para trás e podem analisar, como Paulo fez aqui, quantos livramentos, quanta proteção Deus deu, sofrimentos, lutas, perseguições, mas livramentos, né? E ele passando isso para Timóteo. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, ou seja, estou no final da minha vida. A minha vida já está terminando. Está próximo o tempo da minha partida. E ele sabia disso, né? Não era de se duvidar. Todo o tempo que ele esteve preso, ele teve oportunidade de escrever as cartas na prisão, mandando para os crentes, né? Da onde ele havia fundado as igrejas. E ele coloca agora, no final da sua vida, e Deus revela para nós que chegou o nosso tempo. Que o tempo que ele tinha nos concedido para sermos produtivos aqui nessa terra tem um tempo determinado. E Paulo aqui tinha um tempo determinado, ele sabia que estava muito próximo à sua partida. Por isso ele estava escrevendo com muita ênfase, né? Com muita determinação, para que Timóteo pudesse guardar essa experiência que havia tido com ele e passar para frente. Então, olha, combati o bom combate. Que bom chegarmos nesse nível, né? De trabalho feito, trabalho realizado, concluído. Tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu concluí. Eu não tenho pendências, eu não deixei de fazer a vontade de Deus, mas eu concluí, fiz o meu melhor. Talvez a gente não seja tão capacitado para fazer a obra, né? Ou para transmitir as boas novas da nossa forma. Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quiser. Ele pode nos usar nas nossas limitações. E quando chegarmos, então, nesse momento que a gente já percebe que as nossas forças estarão indo embora, talvez você que está me ouvindo, talvez esteja nessa situação, já ter vivido uma vida longa, e hoje você pode olhar e ter uma visão completa de tudo aquilo que você já passou, e que você possa ter a mesma força, a mesma fé que Paulo teve de falar, combati o bom combate, terminei a corrida, terminei, não tenho mais o que correr, né? Guardei a fé. Com todas essas situações que eu passei na minha vida, todos essas perseguições, essas lutas que eu enfrentei, eu mantive a minha fé, eu guardei a fé, eu não titubeei na minha fé, eu fiquei firme na rocha, então eu guardei a minha fé, então aí sim, eu posso agora sim aguardar a recompensa, porque tudo que nós fazemos para o Senhor, né, não para nos aparecermos, para sermos elogiados, que é muito fácil a gente ser elogiado e logo a gente fica soberbo porque alguém reconheceu o meu valor. Meu irmão, nós fazemos aquilo que é pela misericórdia de Deus, nós não temos capacidade humana nenhuma para fazermos, mas quando Deus nos coloca algo para fazer, faça o seu melhor, e Deus sabe se você está se esforçando para fazer o seu melhor. E Paulo se esforçou muito. Paulo, ele não tinha um momento de descanso. Cada lugar que ele passava nas suas viagens, ele estava lá pregando, abrindo igrejas, exortando, não tinha sossego, mas aí ele pode chegar no final da sua vida, ter uma visão completa e falar isso que ele falou, que é um exemplo para nós, como para Timóteo era para se espelhar nele, hoje nós também podemos nos espelhar no apóstolo Paulo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, ou seja, a recompensa, o prêmio pelo trabalho feito aqui na terra, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Coroa da justiça, né? É uma das recompensas, um dos galardões que nós poderíamos ter se nós amarmos a segunda vinda, ou seja, acreditarmos naquilo que a palavra fala que o Senhor está voltando. É muito fácil a gente falar, né, Maranata, ora vem Senhor Jesus,
Mas eu estou preparado? Eu estou preparado para a volta do Senhor? Nós estamos nos últimos dias. Não há como duvidar daquilo que o próprio apóstolo Paulo relatou que iriam acontecer, e hoje nós estamos vivendo isso. Não é só quando será esse tempo, não. Hoje é este tempo. Hoje é esse tempo de refletirmos que aquilo que Paulo escreveu, de fato, hoje nós estamos. E aí, ele estava preparado, né? E ele iria receber a coroa da justiça, que era o galardão pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo amor que ele tinha pelas almas. E nós, hoje estamos nesses últimos dias, estamos preparados para a vinda do Senhor? Estamos preparados para prestarmos contas ao Senhor de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos? Será que nós temos algo para entregar para o Senhor? Muitas vezes Ele nos deu tantas coisas para realizarmos e a gente foi adiando. Não, mais tarde, amanhã ou depois, e o tempo vai passando. E às vezes a gente não cumpre aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E o dia que ele voltar? O Senhor está voltando, breve, muito breve o Senhor há de voltar. Ah, pastor, quanto tempo se fala que Jesus está voltando, que Jesus está às portas? Bom, cada vez mais nós temos que olhar na palavra. Tudo que está acontecendo, tudo que está revelado, cada vez mais está se cumprindo. É assim, é um livro que você pode ir ticando. Olha, aqui já cumpriu, aqui já cumpriu, aqui já cumpriu, falta isso, falta aquilo outro. Então fique atento, porque é uma pista. A palavra de Deus é uma pista que você pode checar se de fato ela é verdadeira ou não. Se tudo aquilo que está escrito que já aconteceu, você pode checar. E não, de fato aconteceu. Não foi só escrito por preencher um livro aqui, né? Só para dizer que ia acontecer. Não aconteceu, já posso ticar que aconteceu. E o que está por vir? Bom, estou vendo que Paulo escreveu há quase 2000 anos atrás, que está acontecendo nos dias de hoje. E que vai voltar, Jesus vai voltar, né? Breve, muito breve, o Senhor é de voltar. E a pergunta mais uma vez é, você está preparado para a volta do Senhor? Você está lendo a sua palavra, os seus recados, as suas instruções, as suas recomendações, as suas exortações, as suas correções, tudo aquilo que Paulo escreveu a Timóteo. Prega essa palavra, ensina, redarga, corrija, a tempo e fora de tempo, ou seja, todo momento é tempo de exortar alguém. Você tem tido esta preocupação de falar que o Senhor está voltando para alguém que ainda não tinha ouvido ou que não quer ouvir, mas que de alguma forma Deus pode te usar? Às vezes um exemplo, às vezes uma experiência própria. Você tem esta preocupação de transmitir este recado, esta palavra preciosa? É muito comum as pessoas não darem crédito na palavra. A Bíblia, um livro ultrapassado, né? Você está cansado de ouvir isso? Mas mostre na Bíblia aquilo que já falava do passado e que está acontecendo ou que já aconteceu. Então a gente já tem hoje uma visão completa, muito maior do que Paulo teve, muito maior do que os profetas do Velho Testamento tinham até a sua época, porque eles estavam ainda escrevendo a Bíblia, escrevendo o futuro, que muitos deles não viram, as profecias que houve da parte de Deus, pelo Espírito Santo, revelação, e eles colocaram no papel para as futuras gerações. Eles escreveram aquilo que o Espírito Santo permitiu que ele escrevesse, para que as futuras gerações checassem com a palavra, olha, aquele profeta que escreveu há 200 anos atrás está se cumprindo. E hoje nós temos uma grande parte da visão, não toda a visão, mas temos sim a visão completa, talvez não em muitos detalhes, mas o livro de Apocalipse te mostra tudo o que vai acontecer, né? Tudo aquilo que está previsto vai acontecer. E as pessoas hoje ainda ficam duvidosas. Será que vai acontecer? É só olhar para trás o que já aconteceu e decreto nesta palavra que é preciosa. Espero que o Espírito Santo conclua aquilo que eu não pude falar, mas eu quero terminar isso. Esteja preparado, porque o Senhor está voltando. Que eu e você possamos falar, combati o bom combate, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, ou guardei, né? Terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor tem reservado para mim. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Curva a sua cabeça mais um instante. Senhor, obrigado por esse momento que nós meditamos na Tua palavra, trechos conhecidos, trechos tão mencionados em pregações, e que mais uma vez o Senhor falou conosco para observarmos, Senhor, a visão completa daquilo que o Senhor já deixou pronto, preparado,
para que o homem pudesse confrontar com os dias que estamos vivendo e ver que a tua palavra já relatava tudo isso. Então, Senhor, dá-nos esta visão completa da tua revelação, para que possamos transmitir a outros e estarmos preparados até a tua volta. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, uma semana de paz. Leia a palavra de Deus. Tem recados diários para você, viu? Uma palavra do Senhor para o seu dia. No dia de hoje, Deus tem como te orientar, que decisão você tem que tomar. Receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Ótima semana.